que eram importantes serem discutidas pela comunidade universitária, principalmente pelos pedagogos, né? Que documento é esse que está sendo elaborado e que está sendo proposto como uma política pública educacional vinculada ao PNE, né? Pelo menos citando o Plano Nacional de Educação, e o que ele representa para nós, né? Nós pensamos sobre educação e se esse documento ele representa aquilo que a gente acredita ou se ele representa algo que vai contra o que nós defendemos. No dia 22 de abril, a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República divulgou o documento preliminar Pátria Educadora, a qualificação do ensino básico como obra de construção nacional. Esse documento foi elaborado pelo ministro Mangabeira Unger a pedido da Presidência da República. O Departamento de Planejamento e Administração e a Faculdade de Educação, né, também com o apoio da direção, têm acompanhado a repercussão do documento e as análises que têm sido feitas no âmbito da comunidade acadêmica e considera importante, no âmbito da faculdade, o debate sobre esse tema. Nesse sentido, o PAD, apoiado pela direção, está realizando o debate Pátria Educadora, por quê, para quê e para quem, que vai contar com a participação dos professores Luiz Araújo, do PAD, que vai apresentar as políticas públicas e financiamento, Kátia Curado, que vai apresentar sobre formação de professores, e a professora Lívia Freitas, diretora da Faculdade de Educação, que vai apresentar sobre o currículo, como que o documento contempla esses três aspectos. Né? A mesa vai ser coordenada pela professora Adriana Almeida Salles. Então, nós convidamos a todos para o debate. A proposta é apresentar os questionamentos em relação ao documento e a gente também fazer o debate logo em seguida. Certo? Obrigada. Por favor, tá? Não vai ter mesa de abertura? Não. A gente cortou a mesa de abertura para ir logo para o A Mari chegou, deixa eu dar quase qualquer palavra para ela. Não, a Tati chegou. Onde que tá? Lá de aqui, gente. Vem cá, Mari. Você chegou agora. A fala da pós-graduação. Não, vamos fazer a fala institucional. Senta na mesa, vai lá. Compõe a mesa. Vai compor. Só rapidinho. Vou compor a mesa de abertura, professora Abádia, coordenadora da pós-graduação, professora Lívia, diretora da Faculdade de Educação. E a Mariana, que é a nossa representante docente do CAP. Bom, em nome da Faculdade de Educação, eu quero dizer que é muito importante esse evento de hoje. É uma iniciativa do PAD, do Departamento de Planejamento e Administração. Nós estamos todos aqui na condição de convidados. É uma iniciativa interessante, importante, necessária e urgente. Né? Então, para a Faculdade de Educação, isso se torna um hábito. Isso é muito fundamental para que os estudantes estejam aqui, os professores estejam aqui, para que a gente saiba exatamente quais são as diretrizes, as orientações da Política Nacional de Educação, que tem uma repercussão direta na nossa vida e no nosso trabalho. Então, eu quero assim, realmente reconhecer a importância e louvar a iniciativa do departamento e agradecer a presença de todos e desejar que a nossa manhã seja bem profunda nesse debate. Bom dia, gente. Bom dia. Acho que eu estou um pouco sem voz, mas minha voz sempre é alta, mas estou um pouquinho sem voz. Em nome da pós-graduação, né, eu fico assim, muito satisfeita de estar aqui na abertura desse evento. Acho que cada vez mais o governo coloca assim, questões para a gente correr atrás. Né? Esse documento, ele, imagino que todo mundo leu na íntegra, né? E parece que entristece um pouco a gente, como se a gente estivesse com aquela metáfora do circo, né? Ele roda a pedra até lá em cima, e quando chega lá em cima ela volta de novo para poder ser recolocada lá em cima. Então, acho a iniciativa muito importante, acho esse documento muito problemático, muito
difícil até de ser lido, tem passagens aqui assim, muito fortes, às vezes muito agressivas, chegando até quase à beira do preconceito, né? E eu quero convidar vocês para o debate. A iniciativa do PAD é muito louvável e para nós é uma oportunidade da gente fazer aquilo que na pós-graduação a gente sempre quis, que é juntar, né? Juntarmos para poder discutir um tema importante, ainda que ele tenha vindo da Secretaria de Assuntos Estratégicos, né? Então, para nós todos, um bom debate. Eu espero que daqui saia alguma proposição. Nós já falamos isso ontem à tarde, mas que a gente faça alguma proposição em nome da faculdade, em nome do programa, em nome de nós todos, que temos aí um compromisso com a defesa da universidade pública, da escola pública, e mais importante, com a defesa nossa, dos trabalhadores da educação de uma forma geral. Ele é um documento inteiro, porque o documento é muito problemático, e eu trabalho um pouco com a gestão. Fiquem atentos na passagem desse documento, naquilo que diz respeito à questão da gestão, a política de gestão, né? E aqui o curso de pedagogia, nós formamos aí, dentro do curso de pedagogia, um espaço de atuação do pedagogo, entendeu? O espaço da gestão. É um bom debate que a gente faça em uma manhã muito legal. Tem café, né? Vocês sabem, eu sou apaixonada por um café, e tem um cafezinho aqui pra gente, tem água, a água chegou, ontem nós tivemos um problema de água, já chegou a água. Estão todos bem-vindos, estão todos acolhidos, tá bom? Em nome dos estudantes, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Esse evento mostra uma política pública que a gente está travando contra o retrocesso que o governo brasileiro está fazendo com a nossa educação. Então, eu acho necessário que a gente se organize nas nossas classes, tanto de professores, de departamento, de estudantes, como o CAP fez para a discussão desse documento, e que a gente consiga sair daqui uma deliberação de alguma coisa que nós vamos fazer contra esses retrocessos da educação. Então, a todos um bom debate. Grata. Obrigada, gente. Então, vamos começar. Eu peço aos professores que fazem parte da mesa, que compõem a mesa. A gente vai seguir a seguinte primeira apresentação do professor Luiz Araújo, de Políticas Públicas, em seguida a professora Kátia Curado e a professora Lívia Seitas. Bom dia a todos e a todas, né? Acho que a mesa já foi introduzida, né? E eu só queria acrescentar que essa iniciativa do PAD, né, e da própria Faculdade de Educação, ela se soma à iniciativa de outras universidades que já estão fazendo, já fizeram. O professor esteve semana passada no Unicamp, né, discutindo esse documento. Algumas entidades já elaboraram moções de repúdio, né, contra o documento, né, moções curtas, assim, eu estou aqui dos fóruns de EJA do Brasil, né, só o tamanho que vocês verem, nós somos contra, né, e a forma como ele foi feito, a forma como foi encomendado e a forma como a gente acha que ele pode acontecer, como a outra mesa já falou, né, contrário a tudo que a gente já vem construindo em termos de políticas educacionais para o presente e para o futuro no Brasil. Sendo que, como universidade, eu acho que mais do que moção de repúdio, né, de contra, nossa tarefa é sistematizar conhecimento. Né? Então, essa mesa foi pensada no sentido mesmo da gente começar a aprofundar e a dirigir essa análise para que pontos são esses que a gente se sentiu incomodado, quais são os riscos que a gente vê nesse documento de realização de políticas presentes e futuras. Então a gente montou essa mesa, eu acho que
cada um, no sentido de dar espaço também para o debate da plateia. Né? Então, acho que a gente começa com o professor Luiz Araújo, né, que faz uma discussão mais da política. Bom dia. Bom dia. Bem, eu vou apresentar, depois vou disponibilizar a exposição completa, um pouco do que eu refleti no evento da Unicamp, mas incorporando também algumas contribuições da professora Gilda Cardoso, que fez um link entre esse documento que todos leram com o documento do mesmo autor, produzido sobre o mesmo tema em 2009, que é muito mais denso e profundo do que esse que foi socializado. Tá? Queria... Simone? Queria primeiro falar de alguns antecedentes. Tá? O primeiro deles, né, é por que a Faculdade de Educação, a Unicamp, as entidades, né, citadas pela Adriana, estão discutindo esse documento. O governo produz muitos documentos. Figuras públicas produzem muitos documentos. Tá? E eu queria dizer que há uma motivação importante. Quer dizer, se esse documento fosse feito há 5 anos atrás, 6 anos atrás, como outro documento do Mangabeira Única, de 2009, o que eu fui conhecer na semana passada, depois de 6 anos, né? Mas por que ele não foi levado em consideração e agora este está sendo levado em consideração? Primeiro, é que ele é uma encomenda do governo que está em crise. Uma crise econômica, uma crise política. Eu não vou discorrer sobre a crise, não é o tema desse debate, né? Mas um governo em crise precisa criar fatos positivos. Tá? Segundo, né? Então, isso já seria um bom motivo para você levar o documento a sério. Se eu faço uma encomenda no momento em que eu preciso criar fatos políticos, a possibilidade de total ou parcialmente ser levado em consideração aumenta bastante. Próximo. Segundo, é uma tentativa que a gente chama de sair do corner. Né? O que é que significa isso? Eu estou... Oi. Aí. É só tem que baixar a voz agora, né? Não é só acostumar com o microfone. Na posse, a presidenta Dilma, no segundo mandato, ela disse que a educação seria a prioridade das prioridades e escolheu um slogan chamado Pátria Educadora, que intitula também o documento, né? A primeira parte do documento. Bem, isso foi visto como um bom sinal. Foi a primeira vez, nunca antes na história do Brasil, né? Como você fala aqui, um governo tinha escolhido um slogan na área da educação como mote do seu governo. Tá? É uma sinalização interessante. E a encomenda que foi feita para a Secretaria de Ações Estratégicas era materializar esse slogan. Daí que surge o documento. Então, você tem um slogan, tem um governo em crise, tem uma encomenda, tem um documento apontando várias ações, várias políticas. Então, tem que levar a sério, porque ele pode virar parcial totalmente em coisas concretas. Bem, eu começo colocando um pouco das concepções presentes no documento. Né? Eu decidi me deter a ele, não peguei o de 2009, porque esse é o documento que está em discussão. Bem, eu considero que o documento, ao contrário do que muitos outros colegas pensam, que ele é um documento exótico, um caso extremo, né, na estatística, né, ou coisa do gênero, eu não considero isso. Eu considero que o documento ele é representativo de um pensamento majoritário nos últimos 20 anos das políticas públicas. Talvez o mérito dele, entre aspas, é que ele condensa e tira conclusões em larga escala dessas visões. Eu diria que essa é a principal diferença, talvez. Mas ele é representativo de um pensamento pedagógico presente nos 12 anos do governo petista, nos 8 anos anteriores de governos dos tucanos, dos governos de São Paulo, de Minas, do Paraná, do Rio de Janeiro, na época da família Garotinho. Então, vários aspectos dele foram experimentados em pequena escala, ou estão presentes em várias políticas. Então, eu não acho que ele seja um documento exótico. Por isso que ele é um documento perigoso, porque ele condensa e tira consequências em larga escala de pensamentos já presentes.
Bem, por isso eu afirmo que as ideias que vertebram, né, que estão na espinha dorsal do documento, elas são conhecidas e os remédios também já foram experimentados, não com a densidade que ele propõe, né? E ele parte no diagnóstico. Tá? Esse diagnóstico diz: a educação vai mal, isso é quase um consenso no país, mas vai mal por quê? Porque os professores são mal formados, as escolas não têm gestão profissional e a nossa pedagogia, a nossa prática pedagógica não tem foco nos estudantes. Esses três diagnósticos em separado ou em conjunto já foram afirmados por vários governos, por vários políticos. Né? Por isso que eu digo que a origem dele, ele condensa visões, de vez em quando elas aparecem em separado como justificativa de determinadas políticas públicas. Bem, e aí, quer dizer, o que é necessário, né, para enfrentar? Né? E ele parte da seguinte visão: eu preciso colher, preciso buscar, beber na fonte do que existe de bom no mundo empresarial. Tá? Ele parte no pressuposto, nós já ouvimos isso várias vezes no debate de políticas e gestão, como a Bada lembrou, né? Então, eu devo importar um modus operandi e organizar a escola a prestar relevante serviço para o desenvolvimento da economia capitalista. Nesse sentido, até o governo não é, digamos assim, há uma lógica nisso, de que a nossa escola ela se situa num país concreto e a sociedade, como ela está organizada, exige dela determinadas contrapartidas, formação de mão de obra, né? Tipo de mão de obra necessária, ou um descompasso entre o que a gente está formando e as necessidades das empresas. Então, isso é uma tensão permanente na educação do país. Né? Bem, então a primeira é buscar a visão empresarial de gestão, para resolver o segundo problema. Né? E é necessário valorizar o mérito. Tá? Eu escrevi um texto até na BUMB, que para mim o documento era uma revisita à meritocracia. Né? Ele é mais do que isso, né? Então o título não dá conta de tudo. Mas em termos de conceito pedagógico, eu acho que ele ressalta e tira consequências. Quer dizer, aonde a meritocracia deve ser utilizada? Na formação dos alunos, em consequência na organização das escolas e na valorização dos docentes. Tem duas pontas do mérito que aparecem. Tá? Em relação a como a escola enxerga o aluno e como capta valores, como ele vai dizer, para que eles não sejam desperdiçados na nação brasileira, e como é que eu valorizo aqueles que têm mérito, né, no funcionamento da carreira docente. Bem, quais são os remédios apresentados? Eu fiz uma síntese aqui de 5, 6 pontos, tá, porque são muitos os remédios e as dosagens apresentadas. Em primeiro lugar, funcionamento empresarial das escolas. Para isso é necessário uma escola de formação de diretores e professores. O documento não fica claro se essas escolas vão ser federais, dá a entender isso, mas é uma dedução, não está claro. Veja, nós somos um país federativo, temos 188 mil escolas funcionando. Né? O grosso dessas escolas são estaduais e municipais, só 0,6% da rede de educação básica é federal. Então nós estamos falando de redes estaduais e municipais. Né? A competência de prover servidores públicos é estadual e municipal, majoritariamente municipal hoje, e prover diretores também. Então, quando você fala uma escola de formação de diretores e professores, isso pode ser uma tarefa federal, está implícito, mas não necessariamente, vai depender do modelo federativo que se tire disso. Tá? Mas essas escolas, elas formariam esse pessoal a partir dessa lógica empresarial, né? Que tenham, essa palavra não está no documento, ele não usa a palavra adestramento, é minha aqui a palavra, tá? Mas é uma consequência do raciocínio dele, quer dizer, tendo um bom desempenho nesse adestramento uniforme. A tese é uniformizar as práticas de gestão via uma escola formadora. Segundo remédio, né? É necessário potencializar os talentos individuais. A tese é de que as escolas, além de não ter foco nos alunos, despotencializam, né? É necessário você retirar de lá e fazer por escola de excelência. Nós já tivemos na história aí vários nomes para esse tipo de escolas. Tá? Ele vai chamar a escola Nisso Teixeira. A gente está dizendo que, assim,
eu acho uma impropriedade, né? Mas os nomes, as personalidades são apropriadas, né, por vários grupos sociais durante a história. Né? Depois que você morre, você já não tem, a menos a família poder usar o direito autoral, não permitir usar o nome, né? Mas é difícil. Então, é melhor estar vivo, então, porque pelo menos pode se debater e não permitir. Depois que morre, a gente perde a governabilidade sobre o nosso nome. No caso da Anísio Teixeira, tem várias possibilidades de interpretações, tá? E ele utiliza esse marketing, digamos assim, do Anísio Teixeira, né, para dizer, olha, eu vou fazer escola de excelência, né? Não fica claro também se são federais, se são estaduais financiadas pelo governo federal, e os talentos, né, vão ser retirados de lá e potencializados. Terceiro remédio, né, é a certificação docente. Como é que eu estabeleço um parâmetro? Bem, escondido disso, os colegas vão falar mais disso, né, mas há uma crítica bastante severa, né, ríspida, ao comodismo acadêmico das faculdades de educação. Bem, nós estamos na roda do documento em vários trechos, tá? Da faculdade de educação. Mas eu resumir esse comodismo. Uma das consequências é retirar a competência ou enfraquecer a competência das faculdades de certificar os estudos. O Brasil é federativo, então quem certifica os estudos são as escolas e no ensino superior são os cursos e as instituições, né? E ao fazer uma certificação docente, você cria uma prova nacional, que essa prova, além de ser a referência curricular, certamente outros colegas vão falar sobre isso, então tem uma incidência violenta no currículo, toda a prova nacional tem incidência no currículo, a gente estuda isso, o Enem, né, o SAEB, no vestibular, tem estudos fartos sobre isso. E agora, digamos assim, é sobre nós, digamos assim, você fazer uma prova nacional tem uma incidência sobre o currículo, por quê? Para exercer a profissão, eu preciso da certificação, não é bastante o meu diploma universitário. Tá? Quarto lugar, consequência da certificação, mas dessa visão do mérito, é a premiação na carreira para que eles se encaixarem nessas competências. Então, a primeira premiação é o certificado. A segunda é o uso desse mérito para o desenvolvimento na carreira. Bem, é uma ideia inovadora? Não, ela está presente em vários locais que decidiram utilizar a nota dos alunos, né, ou qualquer outro indicador de desempenho educacional para o mérito na carreira. Tá? Ele propõe que se use o mérito, e aí pode ser uma combinação do desempenho dos alunos, como vários estados têm tentado fazer, ou, né, de provas, né, de provas que se desenvolvam durante a carreira. Então, mérito individual ou mérito coletivo da escola poderia ser utilizado. Bem, só um registro aqui, existem vários estudos mostrando da impropriedade de você avaliar a escola apenas com o desempenho dos alunos, né? Quanto mais você utilize isso para promoção docente. Quinto, né, ele tem na área de gestão uma série de propostas que no documento de 2009 estão mais claras, de alteração do Pacto Federativo. Eu vou usar o termo alteração porque eu escrevi um documento dizendo que ele estava propondo mais do mesmo e foi criticado pela professora Gilva Cardoso, que ela considera que piorou. Depois eu considerei que as ideias dela estavam corretas. Tá? É mais do mesmo porque a União continua regulando o sistema e ajudando nas emergências. Tá? Porém, a forma de ajudar nas emergências altera, e altera de forma qualitativa. Então, ao fazer a certificação, ele tira a competência da universidade. Ao criar uma instância transfederal, tá, ele intervém nos estados e municípios. No documento de 2009, ele afirmava, né, e propunha uma emenda constitucional para permitir intervenção federal nos municípios. Né? Hoje em dia não existe esse dispositivo, né? A União não tem como intervir no município, tem como intervir nos estados. Né? Então, quando o documento fala demitir diretores, né, a gente pensa que ele está orientando os estados demitidos, fica em contrato o diretor é o estado ou o município. Mas, na verdade, se você for ler o documento de 2009, como ele está propondo intervenção, essa demissão pode ser do prefeito, do secretário e do diretor já é um detalhe nessa intervenção. Tá? Então, em quinto lugar, ele propõe uma ajuda federal para aqueles municípios que não tiverem alcançado o patamar, mas esse patamar não é um padrão mínimo de qualidade como o Plano Nacional manda que seja o CAC, custo aluno de qualidade. É um padrão de desempenho. Então, se eu tiver uma nota fraca no IDEB, isso pode ser um motivo de intervenção,
certo? Saneadora, concertativa, como ele fala. Em sexto lugar, né, um currículo mínimo nacional, ele desenvolve uma série de debates de competências, né, inclusive para os pobres, né, eu gostei bastante do documento, que ele tem uma preocupação de que, né, inclusive os pobres têm esse direito. Pode adiante. Bem, a professora Gilda, que eu citei, né, eu posso depois socializar a exposição que ela fez lá na Unicamp, ela leu o documento de 2009, esse documento esquecido na gaveta, que foi um documento produzido pelo Mangabeira Anker, quando saiu da Secretaria de Assuntos Estratégicos, que agora ele retornou, e ele propõe várias, assim, um conjunto de coisas para a educação e propõe inclusive as medidas legais necessárias para que isso aconteça. Tá? E a tese que ele define lá é que é necessário flexibilizar o federalismo, né? E o espelho dele é o modelo americano. Seja por origem, por convivência, por concordância. Acho que tem morado lá, acho que não é tão relevante. Você pode não morar no local e concordar com as ideias daquele local. Tá? Então ele propõe um sistema transfederativo para socorrer os sistemas educacionais com desempenho insatisfatório, mesmo após o apoio da União, condiciona o apoio federal a determinados requisitos de aceitação, né? Então, rompe com a visão de você ter um mínimo universal repassado pela União, que seria o caráter redistributivo da União, então ele flexibiliza isso, né? Por adiante. E ele, no documento de 2009, não nesse que nós lemos, tá? Está nas entrelinhas, mas no de 2009 ele propõe o caminho da judicialização das relações federativas, tá? Que é o caminho dos Estados Unidos. No caso de queda comprovada da qualidade do ensino, no caso do Brasil seria o IDEB, a qualidade medida a partir de uma prova de desempenho, tá? Um juiz local, um juiz federal, aí depende da regulamentação, tem poderes para contingenciar os recursos orçamentários e nomear gestores independentes para os sistemas de ensino locais. É lógico que no caso americano, os municípios não têm a autonomia federativa que o Brasil tem. Então tem um problema assim, de transposição, né? Porque o município americano não é um ente federado, só os estados e a União. Né? Então é muito mais fácil, em termos legais, digamos assim, essa ingerência. Mas seria uma adaptação desse modelo para uma judicialização das relações. E lá no de 2009 ele propõe várias regulamentações, mudanças constitucionais. Veja que no documento, agora, ele anuncia isso, que algumas coisas são a curto, médio e longo prazo, que algumas envolvem mudanças legais. Mas, para testar a reação, ou por algum motivo ou outro, ele não expôs todas as ideias de mudanças legais que já estão escritas há 6 anos atrás, inclusive com texto de mudança constitucional, como a professora Gilda lembrou. Ele propõe uma emenda constitucional para a intervenção federal, mudando 34 e 36 da Constituição, e coloca no artigo 211 esses órgãos transfederais de apoio e fomento. Tá? Bem, há um grande ausente no documento, que é o Plano Nacional de Educação, que vai completar o seu primeiro ano de existência daqui a um mês. Um pouco menos de um mês, né? Dia 24 de junho. Tá? Não que ele não apareça, ele vai buscar no Plano Nacional, citando o artigo 7º na questão federativa, né? Pega a meta 7, que fala da qualidade do ensino via IDEB, PISA, então ele recolhe de lá aquilo que ele tem concordância do plano. Mas a vértebra não é o Plano Nacional. Então há um problema de que o plano não é estruturante do documento, mesmo que seja uma legislação estruturante das metas, inclusive de qualidade para a próxima década. Né? Como o diagnóstico não considera relevante a profunda desigualdade na oferta educacional, então ele não tem uma preocupação no documento com os padrões de insumos educacionais, como na Meta 20 tem, né, no Plano Nacional. Né? Então, providências para implantar o custo aluno de qualidade não são consideradas no documento. Ele considera que em entrevistas posteriores ele disse que ele não desconsidera o CAC, mas ele é acessório. O principal é ter metas de desempenho. Né? Que a partir das metas de desempenho estabeleça um padrão de qualidade, que é a qualidade do resultado, né? Do produto final, que é o desempenho dos alunos. Bem, eu considero, como eu falei já, isso que é mais do mesmo, né? Ressalvada a crítica que a Gilda fez,
né? A União regula a qualidade por meio de provas nacionais, inclusive por professores, ajuda tecnicamente os inaptos entes federados e ajuda com programas compensatórios. E aí, em termos federativos, há um desconhecimento de financiamento da parte dele. Ele sobressai o papel dos recursos do FNDE muito mais do que eles são em termos de relevância. Os recursos do FNDE representam de 2% a 5% do total de recursos aplicados na ponta hoje no Brasil. São programas importantes, livro didático, transporte escolar, alimentação escolar, eles são bastante conhecidos, né, e universais, muitos deles. Porém, quando você verifica os gastos municipais, por exemplo, eles representam muito pouco. Por quê? Porque quase 80% do gasto é com pessoal. O gasto com custeio, manutenção da máquina não é financiado pelo FNDE, né? Mesmo que hoje a gente tenha alguns problemas de investimento, né, relevantes. Mas eles são pequenos. Ele dá um peso como se esse recurso fosse possível de consertar as falhas em termos de insumos desiguais, de financiamento desiguais existentes no município, né? Tá? Bem, ele resgata o avanço do PNE, quando propõe uma instância transfederal, né? Mas ela não é uma instância para pactuar tudo, e apenas para legitimar esse pacto em relação ao desempenho. E ele propõe um novo fundo. Teria o FNDE, né, um fundo no sentido novo de política de fundo, manteria o Fundeb e ele faria um outro fundo só para consertar as escolas que tivessem abaixo do IDEB. Mas não esclarece qual seria o critério redistributivo, nem a fonte. Tem virou moda aqui no Brasil, quando você é apertado no debate, da onde vai tirar o dinheiro, você tira do pré-sal. Tá? É um poço, literalmente um poço sem fundo, né, porque é muito profundo, não tem fundo, né? É um poço lá depois do pós-sal, que lá sai qualquer dinheiro que você precisa. Então ele recorre a essa estratagema e não é verdade que ele, no auge, né, dos royalties que foram aprovados, vamos chegar a 1,5% do PIB em 2024, a depender do comportamento do barril do petróleo. Hoje chegaria a menos de 1%. Então não é uma solução para criar um novo fundo. Bem, para fechar, eu acho que existem riscos bastante presentes, que eu já citei, né? Elas podem ser transformadas em políticas, pelo menos parcialmente. Algumas delas já estavam sendo colocadas, ele está reelaborando, como é que é a prova docente, já tem uma prova sendo elaborada para concurso, bem, já tem a matriz, já tem a prova, mudar para a certificação, é um caminho bastante tranquilo, né? A execução afeta a autonomia universitária, né? A definição de carreira será impactada pela lógica do mérito, com consequências bastante danosas. Pode ir adiante, mais rápido agora, para terminar, né? Bem, eu acho que um outro caminho é possível. Eu sou favorável a que as entidades se posicionem contra o documento, mas eu sou favorável a que a gente faça uma negação ao documento pela positiva, apontando um outro caminho. Eu acho que é pouco dizer, não quero esse documento. Porque como as ideias dele estão presentes nas outras políticas, eu posso me conformar em ter essas políticas dispersas no mesmo caminho, ao invés de alterar o caminho. Então eu proponho que, ao se posicionar a faculdade, etc., proponho um outro caminho. Tá? E eu acho que esse outro caminho passa por dar peso ao Plano Nacional de Educação e rever as políticas, né, curriculares e de avaliação em larga escala que nós vivemos hoje no Brasil. Eu queria só o último, para finalizar. Tá? Pode ir adiante. Pode até o final, que eu não vou tempo. Né? Eu acho que nunca foi tão necessário você mudar de rota. Seja na política econômica, seja na política educacional. E se esse documento uniu as pessoas para discutir assustadas com seu teor, vamos tirar alguma coisa, fazer uma limonada desse limão e tirar propostas concretas de mudança de rumo educacionais, não só do que o documento propõe, mas daquilo que está sendo feito, que guarda a coerência, mesmo que não tão radical, né, com o documento que foi apresentado. Obrigado. A gente passa diretamente para a professora Lídia, 32. Bom, então, bom dia a todos e todas. Eu digo que é um prazer enorme estar aqui nessa mesa discutindo esse documento na perspectiva curricular, que foi o convite que eu recebi, né? Minha área é currículo, a linha de pesquisa que eu tenho me dedicado na Faculdade de Educação desde 2006 tem sido essa, e para nós é muito importante que o currículo esteja na pauta
de debate nacional, e a minha preocupação enquanto curriculista é que isso virou um modismo, e esse modismo ele, às vezes fica vazio do ponto de vista epistemológico. Então eu penso que essa discussão, com a presença dos colegas, né, e dos estudantes, ela é fundamental para que as pessoas compreendam o que são esses modismos da educação, em que tudo agora está escrito currículo, né? E a gente que se dedica a isso tem que ouvir a impropriedade que todo mundo entende de currículo, como todo mundo nesse país entende de educação, até quem não estuda educação, né? Então, eu penso que o nosso trabalho aqui é de médio e longo prazo, pensar uma pedagogia que, de fato, tem uma dimensão no econômico, no cultural, no político, sem descuidado pedagógico, obviamente, porque, historicamente, no país, o que nós vivenciamos? Os educadores não ocupando essas funções estratégicas para pensar estrategicamente a educação. Por que isso acontece? Né? E a gente ter que ler um documento como esse e levar um susto, porque, de fato, eu tive que me dedicar à leitura em função do nosso encontro, e por isso eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, porque a direção, a função de gestão, ela vai nos absorvendo e daqui a pouco a gente não parte para esse debate. E de forma que a leitura que eu vou fazer deste documento, neste momento, é uma leitura preliminar, solitária, correndo o risco de não falar o que já tenha sido dito ou de repetir o que já tenha sido dito, porque não tive tempo de me apropriar de outros debates nacionais nem locais a respeito do documento. Então, é uma leitura primeira, uma leitura genuína do meu documento. Vocês, então, vão ouvir uma leitura de uma curriculista sobre um documento. A primeira metodologia que eu utilizei é a que eu faço num texto acadêmico, embora seja uma proposição política. Do ponto de vista teórico e metodológico, o texto não tem rumo. Todos os conceitos que estão colocados aqui, e a gente até se assusta, me lembram aquela conversa que a gente tem muito íntima na sala de aula, quando a gente, depois de debater um texto, fica assim, relaxado, à vontade com os alunos, e a gente fala coisas muito íntimas para um pequeno grupo do que a gente pensa. E coisas que talvez a gente nem escrevesse da maneira como falou. Quando eu li esse texto, foi a impressão que eu tive. Alguém que falaria numa intimidade com um pequeno grupo algumas bobagens sobre educação. E teve a coragem de botar no papel. E eu falei, como é possível? Algumas coisas como um panfleto, como um slogan vazio epistemologicamente. Eu fiquei muito preocupada. Do ponto de vista metodológico, nós não temos encaminhamento prático na dinâmica do Estado e na operacionalização da máquina pública por meio dos sistemas de ensino nacional, local, estadual e dentro do Distrito Federal. Eu não vejo isso aqui. Tive muita dificuldade de pensar a materialidade, a operacionalidade do que está posto nesse documento. E, posto desta maneira, o que eu imaginei? São diferentes abordagens curriculares também que eu não vi. Eu achei, como é que fala de currículo? Primeiro, sem definir que currículo é esse que está posto aqui. Então, ele fala de duas coisas que me apavoram profundamente. A primeira é falar de currículo nacional. Quando a gente fala de currículo nacional, nós temos um autor que a gente usa aqui na Faculdade de Educação, quando a gente trabalha a disciplina, que é um livro, né, clássico de currículo, ideologia e currículo de Michael Apple. Essa edição, depois da queda das Torres Gêmeas, de 2011 para cá, ele faz um capítulo à parte no final do livro. Se vocês tiverem tempo de ler, é a resposta total a esse documento. Todas as temáticas que estão aqui sobre currículo, sobre certificação de professores, sobre mercantilização da educação, sobre a questão das questões étnico-raciais, as questões de gênero, tudo isso está posto sobre o mundo do trabalho, sobre a questão de como você vê o produtivismo dentro da sala de aula, tendo como referência a esteira de produção da linha de montagem. A gente tem esse capítulo, então eu convido quem tiver um tempinho, vale a pena ler esse último capítulo de Ideologia e Currículo de Michael Apple. E ele me ajudou a colocar um pouco luz aqui nesse texto, né? Eu realmente não vi a necessidade desse texto, enquanto proposição de uma política nacional, considerando que nós tivemos recentemente uma Conferência Nacional de Educação, em que toda a sociedade se organizou e colocou a sua pauta de A a Z
né? Desde o indivíduo na tenra idade, após graduação, as metas estão postas no Plano Nacional de Educação, que é uma lei federal. Então, eu penso que instrumento normativo nós temos suficientemente dados. Nós não temos dúvida do que nós queremos enquanto Política Nacional de Educação e muito menos de currículo. Então, quando alguém entrevista o Apple em 2001, né, quando alguém entrevista e pergunta para ele o que ele acha de um currículo nacional, ele vai dizer: um debate nacional de currículo é necessário e importante, para que a gente decida uma base nacional comum e dela a gente tire princípios orientadores para que a gente tenha uma ideia de nação, de federação. Ótimo, isso define o que a gente no Brasil chamou de diretrizes curriculares nacionais. Respondemos bem. Mas isso não é uma camisa de força, porque tem as idiosincrasias, tem as especificidades locais. Então, o currículo nacional, o que o Apple diz? Ele vai ter duas dimensões. Ele vai atender, no primeiro momento, os neoliberais, que vão estar preocupados em fazer um reforço financeiro de perspectiva capitalista, preocupado na perspectiva produtivista e na relação custo-benefício na educação. Então, nós vamos ter uma ideia de mercantilização da educação. Quem mais bem faz essa discussão para nós é o Mesaros, do Fórum Mundial Nacional, o primeiro, quando ele vai trazer esse grande conceito de que a educação não é mercadoria. E daí tornou-se um slogan e todo mundo vem discutindo isso. Mas eu acho que o Mesaros vale a pena ser revisitado, teoricamente, para definir a base desse conceito, né? Quando a gente fala que a educação não é mercadoria, a gente diz muitas coisas. Primeiro, que ela não é objeto de barganha. Segundo, que o valor de investimento, o custo-benefício, não se equipara a um pote de leite numa prateleira. E que a cadeia produtiva do produto que é vendido para consumo imediato não se compara ao conhecimento que se veicula no processo de médio e longo prazo na formação de um indivíduo que se quer um cidadão. Então, esses conceitos aqui são muito colocados de uma maneira rápida, e se a gente não prestar atenção, a gente vai corroborar um currículo nacional com uma perspectiva neoliberal em que a educação é colocada como mercadoria. No segundo conceito, que nos ajuda a pensar, é que também é uma perspectiva neoconservadora. Os neoconservadores, além de considerar os neoliberais, eles vão mexer na cultura. Então, nós vamos buscar, do ponto de vista curricular, uma inculcação ideológica, e por isso que ele fala que currículo e ideologia precisam ser pensados quando nós determinamos o conhecimento válido, não somente dizer qual é o conhecimento válido, mas, sobretudo, quem determina qual é o conhecimento válido. Qual é a intenção que subjaz aquelas escolhas para que eu determine isso hegemonicamente. E para que esse conhecimento válido se torne hegemônico, eu tenho que fazer cair no senso comum. E é perigoso, porque se ele cai no senso comum, e ele diz que a escola... Aqui há momentos nesse texto em que a escola socializa o senso comum. E a visão de escola dentro desse texto me preocupa muito. Porque ela, tem um momento aqui que ele diz que é papel da escola dar continuidade ao papel da família. Uma visão equivocada. Porque nós não disputamos com a família em momento algum, são tipos e naturezas de educação diferentes. E a família jamais, em qualquer época da vida do indivíduo, ela perde o seu papel educador. Não tem um momento que não há um protocolo de entrega do indivíduo para a escola e agora assim, aqui é seu, né? Eu não tenho mais um papel de educar. E aqui parece que tem um marco temporal, né? Porque a gente, na escola, depois continua o papel da família. São funções completamente diferentes, né? Se existe uma sociedade educadora, eu escuto muito isso aí, das pessoas que falam de educação integral, né? Tem uma cidade educadora, tem uma sociedade educadora. Existem muitas instituições educadoras. Agora, nos casos de definir um documento, que seja esse ou qualquer outro, de uma proposição de política nacional de educação, qual é a educação que cabe à escola? E com certeza não é no senso comum, porque isso todo mundo faz. Se for para a gente fazer na escola o que qualquer outra instituição educativa faz, ela não tem necessidade de existir. Quem já tinha dito isso foi Ivan Illich muito antes de nós.
E é por isso que muita gente hoje prega a desescolarização, que é uma coisa extremamente perigosa. E se a gente não ler nas entrelinhas desse documento, a gente pode perder o centro da razão de ser de uma instituição escolar que nós acreditamos. A outra coisa que me preocupa muito aqui, ele traz um conceito de currículo nuclear. Currículo nuclear, em geral, tem sido usado na área da saúde, muito usado na área da saúde, principalmente nos cursos de medicina. O que eles fazem? Pega uma disciplina âncora, coloca numa matriz, geralmente circular. Eu peço desculpas, não tive tempo de fazer um slide, mas futuramente a gente pode, né, aprimorar essa conversa escrevendo. Você pega vamos pensar numa flor, um girassol, né? Faz um ciclo, você põe uma disciplina âncora, que você considera importante, e as demais disciplinas gravitam em torno dessa disciplina. Ela é chamada nuclear, sendo fulcral de uma formação multiprofissional. Esse é o conceito de currículo nuclear. Então, eu me preocupei muito, porque se isso orienta uma formação multiprofissional, vai de encontro à perspectiva de pedagogia que nós defendemos, por exemplo, aqui, né? Porque vamos discutir então com outro conceito de base gramsciana, quando ele fala de politecnia e de polivalência. Porque se nós formos falar de polivalência, nós estamos falando de um profissional que atende para esse mercado produtivista. Ele tem muitas capacidades, capacidade é um termo recorrente que temos. Reiteradas vezes, eu estou preocupada com a capacidade, ele não usa competências e habilidades, mas na esteira neoliberal e neoconservador é esse o sentido, né? Então, se eu tenho uma perspectiva multifuncional e multiprofissional num profissional só, eu caminho na polivalência. E na polivalência, eu não busco a especialização, eu não busco a especificidade. Eu formo um generalista, alguém com capacidades múltiplas. É isso que nós queremos para os educadores brasileiros, é esse. E também não estamos falando. E quando ele fala desse currículo nuclear, ele não direciona. Se é na educação infantil, se é no ensino médio, se é para formar professores, ainda tem isso. Para quem que é esse currículo nuclear? Né? Onde caberia se ele fala de habilidades multifuncionais? Na perspectiva gramsciana de politecnia, nos interessa. Porque eu não formo só um profissional com múltiplas habilidades, mas ele sabe exatamente a gênese do conhecimento e ele tem capacidade de se refazer naquele conhecimento e se colocar como um autor daquele conhecimento. Aí, do ponto de vista marxista, eu vou trabalhar o conceito de alienação. Então, tudo isso deveria estar presente num documento que traz um simples conceito de currículo nuclear e que eu senti a ausência do ponto de vista teórico, por isso que eu disse que o documento não me dá elementos para saber que currículo nuclear é esse que está aqui. Eu, particularmente, não defenderia o currículo nuclear para um sistema nacional, o currículo nacional de educação, dada essa especificidade conceitual. Depois, quando a gente fala aqui, por exemplo, de avaliação docente e essa certificação nacional docente, o professor Luiz, que nos antecedeu, já explicou muito bem isso, mas eu queria colocar aqui uma metáfora, né? Uma alegoria que ainda bem que o Distrito Federal não colou, tentou-se isso aqui em 2009, que seria, por exemplo, a ideia do 14º salário, né? Como um mérito de produtividade do que o professor faz. Uma coisa muito perigosa, porque se você atrelar salário, bonificação, por produtividade em sala de aula, nós podemos aí, então, causar uma série de situações desagradáveis, como alguém vai dizer, não, a produção na sala de aula é muito boa, os alunos estão todos aprovados, e aí? Né? É essa a condição para receber um salário melhor? Ou então o professor dizer, eu não aceito isso, né? Eu não aceito isso. E ele ser considerado medíocre, ele ser considerado incapaz, porque ele não atende a algum cânone dessa política de certificação, né? Então isso aqui é extremamente danoso, extremamente perigoso, se a gente deixar que essa ideia produtivista, que é aquele funcionário do mês, que a gente chega numa empresa e está o retrato dele lá, porque ele ganhou melhor porque atingiu uma meta, e a gente trouxer isso para a educação, vai ser muito danoso para o nosso trabalho. Então é mais uma vez a mercantilização da educação
esse processo de certificação e mérito para melhorar o nosso salário e a nossa qualificação salarial. A outra coisa seria o Enem do professor, né? Porque se nós fizermos o Enem do professor, o que vai acontecer? Primeiro, o professor coloca muito bem, a certificação dada ao final da graduação faz sentido. Nós vamos formar para outra pessoa certificar. Se assim for, então essa certificação nacional vai definir de fato os nossos currículos, porque todo mundo também quer que o professor formado na sua instituição passe no Enem. Professor, ninguém vai querer ficar de fora? Então, viva o ranqueamento. Então, por isso faz sentido a escola de excelência. Só os bons salvarão. Estamos buscando um darwinismo social na educação. Apple fala disso, é isso que nós queremos? Porque essa certificação servirá para quê? Um ranqueamento da segregação educacional. Eu penso que a gente não quer isso. E além disso, é muito tranquilo para alguns estados e municípios, entre aspas, esse tranquilo, não precisar fazer exame nacional e nem concurso. Se eu tenho um banco nacional de professores que já passaram no concurso, eu posso migrar do OEACOL, que é o Chuí, eu preciso de um professor tanto. Vai lá no banco. Ah, lá em tal lugar tem 20, já manda para cá. Você quer? Né? Então, nós vamos fazer como faz o SISU, nas vagas da educação superior, nós vamos prover vagas de professores nos estados, no município. E isso é certificação nacional de professores. É exatamente isso. Eu, particularmente, não quero isso para o meu país. E se eu puder dizer que isso não é bom e alguém acreditar em mim, eu vou ficar muito satisfeita. Porque eu não quero isso para mim, eu não quero isso para os meus filhos que vão ser professores. Eu não quero isso para vocês. Eu espero que vocês também não desejem, porque eu acho que isso não é bom. Eu gostaria que cada um dissesse qual é o professor que deseja para a sua rede, qual é o concurso que quer que faça para a sua rede. E depois, fala de áreas de atuação do pedagogo na página 18, de fato, quando a gente vê aqui que fala da gestão, né? Curso de pedagogia e licenciatura, elemento crucial na formação de professores e diretores. É a transformação dos cursos de pedagogia e de licenciatura. São instituições. Bom, a formação na pedagogia, professores e diretores também. Mas nós precisamos considerar que a pedagogia tem outras áreas de atuação, além dessas duas. Nós defendemos a base da docência. Nós acreditamos que, para ser qualquer outra função, dentro ou fora da escola, se ele for professor, ele vai ter mais elementos, mais condições teóricas e profissionais de ser outra coisa. Então, nós defendemos que primeiro seja professor. Que aí você vai ser um bom professor, um bom supervisor, um bom pesquisador, nós não temos dúvida disso, né? Então, precisamos alargar isso aqui. Não é só formar professor e diretor, tem mais, né? Tem muito mais do que isso. Do ponto de vista de identificar vocações incomuns, os melhores, estamos procurando os vocacionados, os bem-nascidos. E como isso é possível dizer que nós vamos combater o enciclopedismo? Porque isso é a base do enciclopedismo, é a vocação. Então, assim, do ponto de vista teórico, nós temos algumas incongruências aqui, né? E depois nós temos uma outra coisa que precisa ser vista, que é essa escola de referência. Para que ela serve? Para que ela serve? Nós queremos que todas as escolas sejam de referência. De referência para a sua comunidade, para os seus professores, para a vida. A referência que nós temos que ter é que sociedade nós queremos ter, que ser humano nós queremos formar. Qual é a nossa cota de contribuição nesse processo, né? A referência não é um prêmio que está lá no fim da linha para quem conseguir chegar no fim. Nós não podemos produzir qualidade na educação com mérito de ranqueamento e qualificações. A gente tem que buscar a qualidade na totalidade. Na totalidade. Acabou meu tempo. Eu tenho mais 5 minutinhos. Bom, o que mais me preocupa aqui também? No currículo nuclear tem uma outra coisa também que tem na área de saúde. Existem protocolos, isso está escrito em algum lugar, que nós temos protocolos. Claro que na área médica tem que ter protocolo, tem uma questão ética de vida, né? Então você tem protocolos em que você atua
no ensino, que você faz avaliações a partir daqueles protocolos. E eu penso que isso não cabe para nós aqui, né? Uma perspectiva dentro de uma área, né? Vou olhar aqui das minhas anotações se eu ainda tenho algo que eu não tenha dito. Uma outra coisa também, o documento ele não faz uma contextualização histórica com demarcação temporal. Isso na história é muito importante, né? Quando fala que nós herdamos da França um modelo de educação e herdamos da Alemanha também um modelo de educação, e eu fiquei pensando, aonde é que está isso, né? Porque da maneira como está aqui, é como se o país fizesse isso, né? E eu penso que se a gente tivesse herdado, se a gente está falando do modelo dual alemão, de formação técnica de nível médio, a gente tinha resolvido o nosso problema no nível médio. Eu queria saber onde é que está isso aqui no Brasil, e se era muito, era bom. Por quê? Porque eu conheço, porque eu pesquisei. Eles, embora não tenham uma base socialista, em que a escola, desde a tenridade, já busca, é uma outra ideia de vocação aí, né? Você percebe a condição do indivíduo e já vai orientando, né? E aí as pessoas não entendem porque que não precisa de vestibular, né? Porque ao longo da vida, a pessoa já foi somando conhecimentos, já foi mostrando condição de ingresso na educação superior, pela sua potencialidade, então ela vai naturalmente na formação para a educação superior, não precisa de seleção. Esse é o modelo que nós não conhecemos, né? No modelo do alemão, o que eles fazem? O estudante que está na formação média, na formação profissional, ele, ao mesmo tempo em que está tendo uma formação da profissão, ele está tendo exercício orientado. É como se fosse um PIBID de hoje, né? Você tem uma bolsa de ensino, de aprendizagem, sob a tutela de um professor da escola, que está no mundo do trabalho. O mundo do trabalho não necessariamente está determinando o perfil, mas a instituição formadora dialoga com o mundo do trabalho na determinação do perfil. Eu não conheço esse modelo no Brasil. Muito pelo contrário. Nós sempre somos assodados e subsumidos nos perfis dos nossos currículos, pelas determinações do mundo do trabalho. Em França, eu não sei o que foi que nós copiamos da França, eu também queria saber onde é que está isso daqui. E cuidados, né? Muitas expressões de efeito. E para encerrar, a que mais me chocou, que nós temos que, em algum lugar, nós temos que combater, sacudir, assim, ó, lá na página 12, temos que sacudir a mediocridade. Aí a gente tem que ter cuidado, porque nós estamos na educação. Eu vim da escola pública. Muitos que estão aqui, jovens, né? Outro dia eu estava em sala de aula falando, gente, foi em 84, todo mundo olhando para mim. Aí eu me dei conta que muitos nem tinham nascido em 84. Aí eu falei assim, mas eu tenho que saber que eu sou uma mulher no século passado, eu tenho que assumir isso, né? E muitos não sabem isso. O que foi ali a rodoviária em 84, que a gente estava como estudante de graduação naquela época, né? E aí sacudia a mediocridade. Eu vim da escola pública aqui de Brasília, gente, que coisa boa que era. Eu tive toda a minha formação básica de educação pública em Brasília, da saudade, né? Agora não era para todo mundo, né? Brasília inchou demais, mas não criamos condições para essa população bacana que chegou ao Brasil, né? Por essa condição. E essa mediocridade, quem foi que produziu? Porque todo mundo aqui está trabalhando, todo mundo aqui está estudando, então a gente tem que ter cuidado de quem que nós estamos falando. Quem foi que produziu essa mediocridade? E sacudir simplesmente não é suficiente. Se ela existe, nós temos que criar mecanismos para que ela não mais exista, né? E saber que cara é essa e como que ela se identifica. E em que medida a realidade que nós pretendemos construir pode dissipar essa chamada mediocridade que eu, de sã consciência, sei que não contribui para que ela exista. E nós não contribuiremos para que ela permaneça. Mas de uma maneira diferente de pensar currículo do que está posto nesse documento. Muito obrigada.